maneiras de dar os dízimos e ofertas. Gasofilaço está aqui na frente, o aplicativo e o e-transfer. Tá bom? Deus os abençoe. Será que tem mais alguma? Orar pelos kids. Eu já orei 2 vezes hoje. Vamos ver aqui quem que eu vou escolher para orar. Vou escolher o Milton para orar para as crianças. Amém. Amém. Vamos orar então. Esperar o resto das crianças. Todas aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Te pedimos nesse momento uma bênção especial para essas crianças. Que o Senhor esteja protegendo a vida delas, a mente, Senhor, o coração. Que o Senhor guie elas a cada dia. Que o Senhor possa estar iluminando, Senhor, o caminho para elas. Que elas possam crescer, Senhor, com o entendimento da Tua Palavra, Senhor. Que tudo que elas aprenderem aqui, Senhor, sobre Ti, que elas possam guardar, Senhor, proteger no coração delas, Senhor, para que o inimigo não tenha, Senhor, nenhum poder sobre a vida delas, Senhor, e que elas possam saber, Senhor, o que é o certo e o que é o errado. Esteja abençoando também os professores, Senhor, que eles possam poder passar a Tua mensagem para elas, Senhor, conforme o Senhor deseja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. O pregador da noite, do dia, né? Da noite não, do dia. Cadê o pregador do dia? Chegando aí. Ô, glória. Tá nós. Eu gosto desse pregador aqui, é bênção demais. Isso aí, Vaza, deixa Deus te usar. Seja a boca de Deus aí para nós hoje. Vou orar por você, tá bom? Senhor Jesus, Pai, aqui está o seu filho, Pai. Senhor, Pai, nós oramos como igreja, nós o abençoamos, Pai. Que o Marcel aqui hoje venha ser boca do céu para nós. Que a sua palavra venha penetrar os nossos corações, que nós possamos ser exortados, que nós possamos ser edificados, que nós possamos ser transformados, Pai. Porque nós sabemos que a sua palavra ela é apta para ensinar, para corrigir, para mudar, para transformar, Pai. Então, Pai, ó Deus, nós colocamos, Pai, diante de Ti, a vida dele, da casa dele, que o Senhor nos abençoe e assim use, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu trouxe o microfone de casa. Tá nós, o pregador profissional tem até o próprio microfone. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Amém? Vamos tentar mais uma vez, que eu acho que o pessoal está dormindo ainda, hein? Para você que não... Obrigado. Meu sonho era tomar uma água aqui, ó, nessa caneca. Vamos treinar mais uma vez? Quando alguém chega para você e deseja paz, você recebe. Então, eu vou desejar paz mais uma vez para você. E aí você vai receber falando amém, ok? Vamos lá. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Aê, much better. Tudo bem? Melhorou. Ok, gente, feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sei que faz tempo que você não me vê aqui. Estava com saudade, a pastora Alex estava com saudade. O irmão orou, que a sua palavra exorta, não sei porquê. Será que sempre que eu prego é exortação, pastor? Não sei, pode ser alguma coisa relacionada, né? Mas estou feliz de estar de volta. Queria aproveitar a oportunidade para pedir perdão para você. Eu fiquei afastado por um período da escala de pregação. E eu tenho como entendimento que os dons de cada um aqui são para edificação da igreja, amém? Então, se você tem um dom, e se você tem um chamado de Deus e não está servindo a igreja, é porque você está fazendo errado. E assim como eu tive que entender isso na prática, talvez hoje você precise escutar isso. Então, se você tem um chamado, que eu sei que você tem, e você não está servindo a sua igreja local com o seu ministério, com o seu dom, é porque você não está cumprindo aquilo que Deus tem para você. Amém, amém? Quantos entendem? O que adianta você ter um dom em alguma coisa e não estar servindo a ninguém com aquilo? Eu acho que não faz muito sentido, né? Então, se você
proibido aqui na nossa igreja. Pode falar mesmo, pode, irmão Nelson? Então pode glorificar a Deus, pode falar amém. Aqui não é proibido. Ok. Bom, o tema da minha mensagem hoje é escolhendo obedecer. E eu quero começar a minha mensagem contando a história do meu primo Kennedy. O primo Kennedy, ele é um primo de consideração, né? Porque ele não é primo de sangue. Mas hoje ele mora no Japão. Mas ele cresceu conosco lá na Zona Leste de São Paulo. E por muitas vezes nós estávamos na laje da minha avó empinando pipa. Quem gostava de empinar pipa sabe, né? E vai e fica na laje. Só que a laje da minha avó, ela tinha assim uma separação entre laje e telhado. Então, tipo assim, daqui pra frente era telhado, daqui pra trás é laje. E sempre a minha avó ficava falando para nós não subirmos no telhado, mas para pegar, às vezes ficava uma linha, alguma coisa. E você sabe, quem sabe o esquema de andar no telhado? Tem que olhar onde que está o parafuso, né? Então, tem as vigas, né, de madeira e tem o parafuso que o cara parafusa a brasilite, né? Então, o parafuso a brasilite fica a ponta do parafuso para fora. E aí, o trick de você andar no telhado de telha brasilite é você andar onde que está parafusado a madeira, porque assim você não cai. Então, nós subimos uma vez, subimos duas vezes, e toda vez que minha avó nos via empinando pipa em cima da laje, ela falava, não vai pisar na telha. E aí a gente ia e pisava na telha. Só que pisava no parafuso para poder não cair, né? Só que um dia esse rapaz esqueceu que tinha que pisar na... E aí já sabe, né? Não caiu inteiro, mas ficou com os pezinhos balançando para dentro da casa assim, ó, e quebrou a telha e quase caiu, quase aconteceu uma coisa pior. E muitas vezes Deus está falando para você e para mim, tantas vezes, faça isso, faça aquilo, seja obediente, e nós escolhemos ser como meu primo Kennedy, andar e ficar testando, até onde que Deus vai querer, vai estar nos alertando para que nós sejamos obedientes. Eu quero falar com você hoje, eu quero que você abra comigo o texto de Jonas. Conhecido, né? É clichê, né, ô Barão? Obediência ou desobediência, falar de Jonas é um pouco clichê, né? Porém necessário. Só que eu quero falar com você, quero explanar também, juntamente com Jonas, que está no Antigo Testamento. Vamos ler primeiro do 1 ao 3, vou usar o meu tablet aqui, que eu acho que é mais fácil. Ok. Texto 1 diz assim, o versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Segura esse texto aí. Agora vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 8. Atos capítulo 9. É tanto texto, varão. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Ok. Capítulo 9, no versículo 42. Diz assim, ó: Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Só peguei esse texto para você entender que existe uma semelhança entre os dois personagens, Pedro e Jonas, que é o lugar onde que eles estavam. Então, tanto Jonas que estava em Jope, e Pedro também aqui estava em Jope. Só que existe uma grande diferença entre Pedro e Jonas e a cidade de Jope. Por mais que eles estavam no mesmo lugar, fisicamente, e
só que em tempos diferentes. Jonas é Antigo Testamento e Atos dos Apóstolos é depois de Jesus. Uma diferença muito grande entre os dois é que Jonas, estando em Jope, decidiu desobedecer, e Pedro, estando em Jope, decidiu obedecer. E é por isso o tema da minha mensagem, bota aqui de novo aqui, irmão, por favor, que é escolhendo obedecer. E aí existem, talvez falando sobre obediência, você pode pensar que existe apenas duas opções. Uma é obedecer e a outra é não obedecer. Só que eu quero te dizer nessa manhã que existem 3 opções. Sabia? Existe não obedecer, obedecer por bem ou obedecer por mal. É igual você falar para o seu filho, né? Se você não aprender, não obedecer da forma certa, você vai obedecer por mal. E aí Deus nos ensina que existem 3 opções. Ou você não obedece, ou você obedece por bem, ou você obedece por mal. Você já conhece a história de Jonas, não é verdade? Lembra? O cara, Deus mandou ele para um lugar, ele não quis ir, ele pegou, estando num local, foi até o porto, ele mesmo comprou a sua passagem para ir para outro lugar. O mais engraçado é que foi ele mesmo que comprou a sua passagem, cara. Isso que eu achei tão interessante. Jonas teve a ousadia de, além de desobedecer, tomar a decisão de fugir. E aí, você vê que a Bíblia fala sobre obediência, e a obediência está totalmente ligada a uma vida saudável, uma vida de um cristão saudável. Olha o que diz João, capítulo 14, não sei se eu passei esse texto, mas olha o que diz João, capítulo 14, no verso 21. Aquele que crê nos meus mandamentos e o guarda, este é o quê? Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse sim é o que me ama. Ou seja, se você está dizendo que ama a Deus, que Deus é o seu Senhor, e você não está obedecendo os mandamentos dele, a própria Bíblia está dizendo que nós, quando fazemos isso, nós não o amamos. Porque quem são aqueles que o amam? Aqueles que guardam os seus mandamentos. E digo mais, olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 5. Somos chamados para obedecer por fé. Somos chamados para exercer a obediência por meio da fé. Então a fé sem a obediência também não está valendo de muita coisa, amém? Quantos concordam? Se você tem a fé e você não obedece a Deus, quem é o seu Senhor? E quantos aqui acreditam que a adoração é um assunto importante para com Deus? Você crê nisso? Adoração você acha importante? Eu também acho muito importante, mas olha o que diz 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedeça a tua palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiro. Está entendendo, meu irmão? Que obedecer vem primeiro que adorar? Obedecer vem primeiro do que todo o resto? E quão difícil é obedecer? Quem é que ensina uma criança a desobedecer os pais? Quem é que ensina? Ninguém ensina. Ela já vem de fábrica querendo te desobedecer. É verdade ou não é? A criancinha pequenininha já vem sabendo desobedecer. Ou seja, já são heranças que nós temos do Éden. Já são heranças que já vêm dentro de nós. O desejo de desobedecer já nasce conosco. Ninguém precisa ensinar. Só que a gente aperfeiçoa, né? Fala a verdade. O ser humano tem a capacidade de aperfeiçoar as coisas boas e as coisas ruins. E aí um outro texto que eu sei que você já conhece, mas está em Gênesis 2, no versículo 3, diz assim, ó. Então se levantou Abraão, lembra desse texto? Pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe havia dito.
O que está acontecendo aqui? Quem lembra? Deus pede para ele um filho unigênito, primogênito, um dia, quer dizer, vamos dizer uma noite. No outro dia de manhã o caba levanta, pega o filho dele, pega a linha e vai embora. Para fazer o quê? Mas ele foi fazer o quê? Foi exercer aquelas 4 letrinhas. Sabe qual que são aquelas 4 letras, irmã? O-B-D-C. E o engraçado é que depois do texto, quando ele chega no lugar que Deus mostrou para ele, ele pega e fala assim para os servos deles assim, ó: fica aqui porque eu vou subir ao monte para adorar. Só que antes de adorar ele fez o quê? Antes de adorar ele obedeceu. Então quando eu olho para esses textos, eu vejo o quanto esses caras exerceram o fato de ir contra a natureza humana. Imagina você, meu irmão, pegar o seu filho unigênito e entregar, e Deus pedir ele para você, e você entregar sem murmurar. Eu sei, esse não é o tema da mensagem, mas o texto conta que o caminho entre um lugar e outro era um caminho de 3 dias. Então você imagina a pessoa ficar com aquilo na cabeça: estou indo matar o meu filho, estou indo sacrificar o meu filho, estou indo obedecer a Deus, mas eu vou ficar sem o meu filho que eu tanto quis. A minha esposa nem podia ter filho. A esposa dele nem podia ter filho. Ela tem um filho e aí Deus pede ele. E aí, o texto que nós já lemos, deixa eu só lembrar aqui, de Samuel, vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. É tipo aquele, como que é? Prevenir é melhor do que remediar. Não é verdade? Mas quantas vezes nós escolhemos remediar ao invés de prevenir? Quantas vezes na nossa vida cotidiana nós decidimos não obedecer e depois tem que ficar correndo atrás do tempo perdido? Quantas vezes nós teimamos em querer andar pelos parafusos das telhas dos nossos telhados? Será que é só comigo? Talvez seja só eu. Talvez eu possa olhar para esse texto e eu vejo olhando para mim, porque se você não sabe, o texto, quando a pessoa vem pregar uma mensagem, fala primeiro com a pessoa que vai pregar. Talvez se você nunca teve uma oportunidade de falar para um grupo de pessoas, você não consiga entender isso. Mas quando você prepara uma mensagem, é Deus falando com você. E aí você tem que comer aquela mensagem, ruminar aquela mensagem, pregar para o seu filho aquela mensagem, e aí depois você vem e fala para o grupo de pessoas. Estava eu e o Mateus ontem discutindo sobre o texto, né? Porque nós vamos falar um pouco mais para frente. E voltando para Jonas, você vai ver que Deus dá uma ordem para Jonas, e Jonas tenta fugir das vontades de Deus. E eu não preparei isso, mas pensando no como eu comecei essa mensagem, Deus às vezes dá um comando para você e para mim, só que eu e você queremos fugir. Lembra do que eu falei dos seus dons e talentos? Lembra do que eu falei de servir aos seus irmãos? Talvez Deus está te dando te perguntando, te dando uma coisa, e você não quer fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. É difícil, irmão, não estou dizendo que é fácil, mas é um exercício, como eu disse no início, que nós precisamos ter como cristãos. E a palavra que Deus tinha para Nínive através da vida de Jonas era uma palavra que podia libertar as pessoas. Você entende quão sério era isso, pastora? Era uma mensagem que tinha o poder de libertar varão. Deus estava mandando Jonas ir para Nínive para levar uma palavra de juízo, mas que a partir daquela palavra o povo seria liberto. Está entendendo por que Deus te deu um dom? Está entendendo por que Deus tem o chamado na tua vida? Que é para que pessoas sejam libertas, para que pessoas possam sair daquela zona que eles estão, pessoas possam ser libertas, curadas, terem a vida mudada, Ed.
Só que aí sabe o que nós escolhemos? Escolhemos a parte do irmão que fica. Sabe qual que foi o irmão que ficou? Foi quando o seu filho, o seu irmão se perde, gasta a herança dos seus pais, vai para a gandaia, faz bagunça, erra, só que ele volta. E aí no dia que ele volta, sabe o que o irmão que ficou falou? Ô pai, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui fazendo, cuidando das coisas, e você faz uma festa para o meu irmão que saiu e gastou o seu dinheiro? Quando nós escolhemos não obedecer, é porque nós escolhemos a mesma parte que Jonas escolheu. É quando nós escolhemos a mesma parte que o irmão que fica escolheu. Eles não merecem a sua graça, Senhor. O filho que fica, diz ao pai que ele não merece a misericórdia do pai, porque ele errou. Jonas diz que aquele povo, que o texto diz que Deus fala para ele, entrega essa mensagem porque a sua iniquidade chegou até mim. Deus fala para Jonas assim, vai lá e entrega, fala para eles que eles precisam se arrepender. Você entende que quando você não exerce aquilo que Deus manda você dizer, você está prejudicando pessoas que poderiam ser libertas? Quando Deus fala através de alguém e Ele retém essa mensagem, pessoas são retidas também. Pessoas deixam de ser libertas também. E aí, Jonas, mesmo depois de tanto problema, ele acaba indo para lá. E você sabe o texto. Mas eu quero ler com você o Atos novamente. Atos no capítulo 9. Vamos voltar lá para Atos capítulo 9. Eu esqueci de fazer a pergunta, né? Quem trouxe a sua Bíblia aí? Sempre faço, esqueci. Deixa eu ver a sua Bíblia. Deixa eu ver aí. Cadê? Aí, ó. Celular vale também. Vou dar uma chance, hein? Cadê? Ok. Eu sempre pergunto, né? Esqueci hoje. Vamos lá. Atos capítulo 9. Sei que você também já viu esse texto, mas vamos ler do 42 e 43, foi o que nós lemos, né? Então vamos para o 10, capítulo 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo, orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, versículo 4. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que foi, Senhor? O anjo respondeu: suas orações, esmolas, subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, aonde? Para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-o a Jope. Agora veja o versículo 9, hein? Lembra, no versículo 1, fala sobre Cornélio, e fala que Cornélio teve uma visão. Agora vamos ver o versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximando da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Olha o 10. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Algumas versões dizem que caiu em arrebatamento. 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de animais de 4 patas,
Desculpa, vamos lá de novo, 11. E viu o céu aberto e água semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata-os e coma. 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. 15. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. 16. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi removido do céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando-o, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido por Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por qual motivo vieram? Os homens responderam: vieram da parte do centurião Cornélio, e ele é um homem justo e temente a Deus, respeitando todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e se hospedou. E depois o texto continua com Pedro indo até a casa de Cornélio. Só que o mais engraçado é o próximo texto, olha o 23, parte B. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. E aí eu fui pesquisar quanto tempo que demorava, né? De Jope, de Cesareia para Jope. E daí cerca de 48 quilômetros entre uma viagem e outra. Então, entre a ordem de Cornélio até a viagem que eles fizeram até chegar a Pedro, dava ali 48 quilômetros, mais ou menos. Esses caras, né, não tinham Uber, esses caras não tinham trem, esses caras não tinham talvez no máximo um jumento para poder percorrer esse caminho. E aí você vê que esses caras têm duas coisas distintas, né? Jonas recebe a ordem e escolhe não obedecer, e Pedro recebe a ordem e escolhe obedecer. Tão rápido que essas escolhas acontecem, que às vezes acontecem na nossa vida também. Quantas vezes você tem chamados e decisões que você precisa tomar de uma hora para outra, que você precisa tomar a decisão rápida? E a obediência quebra o quê? Quem lembra? Então, quando nós decidimos obedecer a Deus, nós estamos quebrando a maldição. E Jonas e Pedro têm algumas coisas em comum que eu anotei aqui, ó. Recebem uma palavra de Deus, são homens de Deus, para anunciar a palavra da salvação. E mesmo Pedro, como Jonas, tinham suas divergências para com Deus. Quantos aqui têm divergências para com Deus? Quando Deus às vezes te manda fazer alguma coisa, você tem os seus porquês do que você deveria ou não fazer. Quais eram os porquês de Jonas? Jonas odiava aquele povo, mano. Jonas odiava os ninivitas. O texto já começa com a história, né? Jonas só tem apenas 4 capítulos. O primeiro capítulo já começa com Jonas recebendo a mensagem e fugindo. Depois fala Jonas sendo engolido pelo grande peixe, Jonas sendo vomitado pelo grande peixe e anunciando a mensagem. E o capítulo 4 vai falar os porquês que Jonas debate com Deus. Jonas, deitado embaixo de uma árvore, ele deseja a morte. E vai falar para Deus o porquê que ele não queria obedecer, porque ele odiava o povo. E Pedro também ele tinha os porquês de não obedecer a palavra de Deus, porque Pedro era judeu.
E se você talvez não sabe o porquê, o que tem a ver judeu, Pedro ser judeu com obedecer, é porque o lugar que ele deveria ir era uma casa de pessoas não judias. E para o povo daquela época, os judeus não podiam se assentar com os gentios. Gentios são pessoas que não são judias, ok? Então, o porquê de Pedro não poder obedecer estava muito explícito, estava muito claro. Pedro não podia se assentar com aquele povo. Só que lembra do sonho? Lembra do sonho que Deus fala para Pedro? Vamos ver se eu acho o texto aqui. Aqui, ó. Olha o versículo 15 de Atos 10. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Então aquela visão que Pedro estava tendo sobre os animais impuros, na cabeça dele aquilo significava o povo que era impuro. Só que quando Deus fala isso para ele, ele entende. Ele fala assim: agora eu entendi. E Deus faz com que ele chegue até o lugar e pregue, e pessoas sejam libertas, e o Espírito Santo cai sobre aquele povo, diz a palavra. Só que quando Jonas, fazendo o mesmo paralelo, resolve não obedecer, que lembra que eu falei que existem três maneiras três escolhas: desobedecer, obedecer por bem e obedecer por mal. Lembra disso? Jonas, no barco dormindo, passando pela tempestade, começa a se lembrar da sua mensagem, da sua incumbência de que ele tinha que fazer. Quase que não saiu aqui, irmão. Jonas começa a lembrar daquilo que ele precisava fazer, e aí os homens começam a orar. O texto diz em Jonas que os homens começam a orar, os tripulantes começam a orar, a perguntar quem é que estava em erro, quem é que estava errado, e que ele mesmo se fala assim: eu estou errado, eu estou desobedecendo. E aí vem o grande mistério: estar no barco com pessoas desobedientes pode ser perigoso para você. Estar com pessoas desobedientes pode ser perigoso. Que tinha a ver a tripulação do navio com a desobediência de Jonas? O que tinha? Não tinha nada a ver com o molho, varão. Os caras não estavam nem sabendo o que estava acontecendo e estavam pagando o preço por causa de negro desobediente. Eu brinco com o Neto, o pessoal fala assim: negro desobediente, branco também. Se você escolhe andar em barco de gente desobediente, você corre o risco de pagar o mesmo preço. Eu não consigo ficar parado, irmão, desculpa. Mas quando você entende que aquele caminho que você está andando, e aquela pessoa que está com você desobedecendo, não deveria fazer parte da tua vida, o que você faz? O que você faz? O que a tripulação fez com Jonas? Joga para fora essas pessoas da tua vida, meu irmão. E sabe por quê? Às vezes a gente fica pensando: coitadinho, sabe, pastora? Coitadinho, nossa, o que ele está passando. Não mete a mão quando Deus está fazendo o processo com alguém. Às vezes, meu irmão, Deus está trabalhando na vida de alguém, está fazendo um processo na vida de alguém, e aí você fica com dó do pobrezinho e vai querer ajudar, e você entra no mesmo barco do mesmo barco de Jonas. Deus estava tratando Jonas. Deus tinha um negócio com Jonas. Jonas estava sendo desobediente, estava desobedecendo. Só que a tripulação foi mais rápida de entender do que nós. Não é? Porque às vezes o cabo está passando pelo processo, está sofrendo, porque o texto fala em Jonas que quem foi que mandou o vento forte? Entendeu? Quem mandou o vento forte
naquela embarcação onde Jonas estava foi Deus. Não foi o diabo, não foi o Lula, não foi o capeta, não foi ninguém, foi Deus. Porque quando as coisas às vezes estão acontecendo errada, você fala que é o diabo, né? Nós temos isso conosco. Ah, não, o diabo está fazendo tal coisa. Não, está sendo provado por causa do diabo. Não é o diabo não, irmão. É Deus. E cabe a você entender. Qual é o barco, quem está no barco que você está. Quais são as pessoas que estão com você no barco. A tripulação foi rápida a entender. A hora que ele falou assim, meu amigão, tchau, tchau. Vai embora, pode ir, sai fora. Só que às vezes a gente quer tentar ajudar, né? Você não entende. Nós estávamos conversando esses tempos atrás com o pessoal do louvor, falando que eu acredito muito que as coisas espirituais trabalham com as coisas naturais e vice-versa. Só que a parte de que você precisa entender, o espiritual é muito sensível, sabe? Quem que conseguiu sentir o peso da glória de Deus hoje na hora do louvor? Tava pesado. O peso da glória esse lugar estava cheio. Então, quando nós buscamos e quando nós pretendemos nos acercar de Deus, nos achegar a Deus, essas coisas começam a acontecer. Começam as coisas a acontecer e você é apto para poder tomar esses tipos de decisões. E a primeira coisa que acontece para você se libertar, meu irmão, é você se reconhecer o seu erro. Para mudar de caminho hoje, sabe? Hoje eu quero mudar de caminho, para obedecer, é entender que você está sendo desobediente. Eu anotei um texto aqui. Quando Isaías encontra, Isaías 6, capítulo 5, fala assim, ai de mim, homem de lábios impuros. Olha o que o profeta está falando, que ele é um homem de lábios impuros. Declarou com a própria boca, eu sou um homem de lábios impuros. E Davi, depois de ter feito tanto erro, cometido tantos erros, eu estou errado. Chegaram para ele e disseram assim, o que merece um homem que se deita com a esposa do outro homem, pega o homem, bota na linha de frente da guerra, para que ele morra na guerra? O que merece um homem desse? Ah, esse cara merece a morte. Tá aí, esse cara é você, Davi. Estava cercando as minhas anotações, eu já disse essa frase, mas eu vou dizer de novo. Quando você se encontra com a verdade, você só tem duas opções. Ou você se ofende, ou você muda. Às vezes quando você encontra com a verdade, ou quando alguém fala uma verdade na sua cara, dói, não dói? Quando alguém fala uma verdade para você, aquilo parece que alguém está te dando um beliscão, parece que dói mais do que um tapa. Mas a verdade precisa ser dita, porque ela traz libertação. Ela traz libertação. E o que dizer do povo do Egito? Que Moisés fez o que fez, Deus usou Moisés para tirar o povo, e no meio do caminho, vamos ver o que esse povo fala. Vai comigo aí no começo aí, Números 14. Olha que absurdo isso, Maria. Olha que absurdo isso. Olha que absurdo. Você tem a Bíblia aí, Alex? Bota aí Números 14, 19 para nós. Para ver se a tua Bíblia está falando a mesma coisa que eu. Vamos ver. Às vezes pode ser a minha Bíblia está errada. Tem inglês? Números 4, né? 14? Qual é? Deixa eu lembrar aqui. Números 14, 1 a 9. Vê aí.
Tem em português? Lê aí pra gente. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. Todos os filhos de Israel fizeram o quê? Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantaremos um capitão e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Tá bom, hein? Quer escutar um absurdo maior do que isso? Você ser liberto da escravidão e depois desejar? É bom demais quando Deus fala com você uma palavra de bênção, mas essa foi a mensagem que Deus falou para mim há um tempo atrás. Foi isso que Deus falou para mim. É para isso que você quer voltar para o Egito? Eu te tiro, eu te livro, eu te tiro da escravidão. E aí sabe o que você quer? Quer voltar para o Egito. É isso que você quer nessa manhã, voltar para o Egito? Deus te livra, te tira todos os seus carrapichos, cuida de você, te traz de volta, cuida da sua família. E aí sabe o que o povo quer? Voltar para o Egito, voltar para o erro. É bom demais quando Deus fala uma coisa para você, que Deus vai te abençoar, que vai abrir uma porta, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mas essa foi a mensagem que Deus falou para mim. É isso mesmo que você vai querer? Voltar para o Egito? Voltar para o vômito? Voltar de onde eu te tirei? E pior, não é porque você está sendo induzido, é porque você quer. Esse povo queria. O povo do Egito quis, desejou. Melhor vamos voltar para o Egito mesmo, porque nós éramos escravos, mas pelo menos tinha que comer. Hoje é dia de nós lutarmos contra essa nossa raiz, meu irmão. Lutarmos contra essas coisas que nos fazem querer voltar para o Egito. Entendermos que a obediência ela é melhor do que o sacrifício, irmão. Está entendendo? Trabalhar isso em nós mesmos, trabalhar isso dentro de nós. Trabalhar isso dentro do nosso coração, do nosso intelecto, da nossa alma. Entender qual que é verdadeiramente o propósito de Deus para a nossa vida. Números vai falar sobre Elias fugindo de Jezabel. Porque Jezabel tinha jurado ele de morte. Eu só anotei esse texto aqui para poder ilustrar a mesma coisa que Jonas sentiu. Porque às vezes você se sente assim, ou será que só eu? Jonas teve vontade de morrer, parar de viver. Elias queria parar de viver. Só que desejou Elias a morte. Desejou Jonas a morte. Sabe, irmão, hoje eu preciso que você entenda, como que eu entendi, que a vida cotidiana, a vida do dia a dia, ela faz parte.
E às vezes você vai se sentir sim desanimado, você vai se sentir sim desmotivado, você vai se sentir meio com vontade de morrer. E isso não te faz uma pessoa anormal. Seria anormal se você não sentisse essas coisas. Seria anormal se você não sentisse vontade de desistir. Mas a distância entre desistir e ter vontade de desistir, né, pastora? É muito grande. É muito grande. Então, trabalho, família, filhos e tantos outros problemas te fazem ter vontades. Só que as nossas vontades não podem overlap as coisas que Deus tem para nós. E é tão louco isso, pensar que esses caras que são os nossos ídolos, né? Vou dizer ídolo, mas são os caras que a gente olha e nós queremos ser iguais. Nós olhamos para esses caras e vemos que esses caras também passaram por problemas que nós passamos nos dias atuais. Sempre esses caras, eles tinham as suas vidas, eles tinham as suas emoções, e isso fazia com que eles se fossem homens como eu e você, mulheres como vocês, e tantas outras mulheres. Então nessa manhã, meu irmão, por favor, entenda que existe um nível de obediência que Deus quer que nós entremos nessa manhã. Obediência aos seus mandamentos, obediência aos seus comandos, obediência para que nós possamos chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Eu não tenho um salmo que Deus faz um lamento, cara, olha isso. Salmos 81, rapidinho, 3 versículos. Vocês estão comigo aí ainda ou não? Amém. Ok, vamos lá. Ainda bem que você trouxe sua Bíblia hoje, hein? E se não trouxe, no próximo você tem que trazer, por favor. 81, olha o que diz o versículo 10. 81, do versículo 10 ao versículo 13. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. 12. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem o seu próprio plano. Se o povo apenas me ouviste, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Mas é que essa minha versão está falando outra coisa. Quem fala assim, se o meu povo me ouvisse? Quem tem essa versão, hein? Seu é? Tá como é? Se o meu povo me ouvisse. Deus fala assim, se esse povo entender, se esse povo de Oakville hoje, no domingo de manhã, às 11h34 da manhã, entender os meus mandamentos, eles vão viver coisas ainda maiores. Se esse povo entender e me obedecer, eu tenho algo muito maior para eles. E não importa, irmão, se você está ocupado, sabe? Você está ocupado, você está trabalhando, você tem tantas coisas para fazer, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não escolhe vagabundo, tá? Desculpa a palavra. Jesus não escolheu nenhum desocupado. Pode ver quando Jesus vai passando e olha e fala assim, cara, estava fulano de tal pescando, olhou para ele e disse, segue-me, e ele o seguiu. Estava fulano de tal fazendo não sei o quê, e Jesus disse, segue-me, e seguiu a Jesus. Estar ocupado não é uma desculpa para desobedecer. Estar trabalhando, estar envolvido com tantas coisas da sua vida cotidiana, não é desculpa para não gastar tempo com essas coisas que vêm do céu.
E quando Elias escolhe Eliseu, ele também estava trabalhando. E a última história para nós fecharmos, Elias encontra com Eliseu que estava trabalhando, e ele diz para seguir Elias. Vamos ver aqui em Reis. Primeira de Reis, para a gente contextualizar e fechar aqui. Primeira de Reis, capítulo 19. Vai contar a história, até o versículo 18, vai contar a história de Elias fugindo de Jezabel. Desculpa. Elias. E aí no versículo 19, vai contar a história do chamado de Eliseu. Olha isso, 19. Partiu, pois, Elias dali e chamou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com os 12 juntas de bois diante dele. Você sabe o que é uma junta de boi? Quem sabe o que é uma junta de boi? Já leram esse texto tantas vezes e não sabe o que é uma junta de boi? Estou brincando, eu também não sabia. É porque você olha, né? Estava pulando com uma junta de bois, eu fui ver o que era uma junta de bois. Uma junta de bois, você já viu isso? São aqueles dois bois que tem aquela armação entre eles e o agricultor usa para arar a terra. Lembra? Aquilo que é uma junta de boi. E ele estava com 12 e estava trabalhando em uma. Olha o 20. Então deixou os seus bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? 21. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu a carne, e os deu ao povo, e comeram. Então ele se levantou e seguiu Elias, e o servia. Você entendeu que Eliseu não tinha mais para onde voltar? Você entendeu que ele comeu os bois, pegou a armação que os bois usavam, usou para fazer a fogueira? Você entende que quando nós entendemos o sentido da obediência, você não quer voltar mais. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Jesus começa a pregar para a multidão, um se levanta, o outro vai embora, o outro vai para não sei para onde. Fala: e vocês vão para onde? Aí você: Senhor, para onde nós vamos? Nós vamos para onde? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É Eliseu aqui. Se um dia ele tomou uma decisão e a decisão era para sempre. A decisão de obedecer, precisa ser contínua. Ela precisa seguir, Pedrão. E vai, cara. Tá difícil, continua obedecendo. Tá ocupado, continua obedecendo. Tá com problema em casa, continua obedecendo. Tá com enfermidade, continua obedecendo. Tá sem dinheiro, continua obedecendo, meu irmão. Deus está falando para você assim: se o Nelson me obedecesse. Se o Alex me obedecesse. Se a Renata me obedecesse, eles vão viver um nível maior que eu tenho para a vida deles. Deus está falando assim: se aquela comunidade em Oakville me obedecer, eu tenho coisas maiores para eles. Eu tenho coisas ainda maiores para eles. Eu tenho lugares que outras pessoas não chegaram. Eu tenho pessoas, comunidades, povos de que nunca ninguém chegou. Eles vão chegar, porque eles estão me obedecendo. Eles estão me obedecendo. E aí quando eu olho para Jó, eu vejo que coisas materiais não são um motivo para obedecer, pastora.
Quando eu olho para Jó, o diabo chega para Deus e fala assim: ele te serve porque você dá tudo para ele. Deixa eu tirar tudo dele que você vai ver o que vai acontecer. O cara fica leproso, perde a família, perde os bens, perde os bois, perde a paz, perde tudo. Só não perde a obediência. É forte. Até a sua própria esposa diz: amaldiçoa esse Deus e morre logo. Acaba com esse sofrimento. O problema não é carro, não é casa, não é trabalho, não é nada. O problema é o problema que nós falamos desde o começo lá. Quem que ensina a criança a desobedecer? O problema são as nossas raízes. As raízes do Éden. Que nós temos que lutar contra elas todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. Só que a boa notícia é que você tem uma palavra para você seguir, uma promessa. Se esse povo me obedecer, se esse povo me obedecer. Hoje é dia de nós colocarmos isso dentro da nossa cabeça, entendemos que a obediência vai trazer para nós coisas, lugares mais altos, coisas ainda maiores. E eu nem estou falando de dinheiro, tá? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Glória a Deus. Olha o que diz Elias no versículo 4 de 1 Reis, do capítulo 19. Olha o que diz Elias. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a si mesmo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Às vezes as emoções vão chegar, meu irmão. As emoções podem chegar. Foi assim com Oséias. Oséias falou: meu amigo, eu não quero saber mais nada. Desculpa, Jeremias. Para que eu vou continuar te servindo, Deus? A única coisa que tem é prisão, é cadeia, O que eu estou ganhando com isso? E Deus fala para Jeremias: eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho coisas para você construir, Jeremias. Senhor, nesta manhã nós queremos pedir que o Senhor venha clarear a nossa mente, abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, os nossos olhos, para que nós possamos entender o significado da obediência. A obediência quebra a maldição, a obediência é maior do que a adoração, ela vem primeiro do que a adoração. A obediência precisa ser um guideline para nossas vidas, Jesus. E nesta manhã, Deus, nós pedimos clareza de mente para cada um daqueles que estão aqui, daqueles que estão assistindo essa mensagem. Abre, Senhor, as mentes, abre os corações. Traz, Senhor, de volta o desejo do nosso coração de obedecer a Tua palavra. E tira de nós, Senhor, o desejo de querer voltar ao Egito, Senhor. O Egito só tem praga, o Egito só tem coisas ruins, Senhor. Mas a nossa carne às vezes quer voltar para lá, porque a nossa raiz nos faz ir por esse caminho de perdição. Em nome de Jesus nós oramos, que a Tua palavra seja o nosso guia, Jesus, nesta manhã. Que
Que a Tua palavra seja aquela que nos dá força para seguirmos. A Tua palavra seja aquela que nos dá vontade de seguir pelo caminho que o Senhor tem para nós. E nós queremos cumprir esse lamento, queremos tirar esse lamento, Senhor, de nós. Ah, se aquele povo me obedecesse. Não, nós queremos viver que o Senhor olhe para nós e diz: esse povo me obedece. Ah, esse povo me obedece. Esse povo escuta os meus mandamentos. Esse povo escuta as minhas palavras. E nesse tempo, Jesus, nessa manhã, nós declaramos que aqui nesse lugar existem pessoas que virão obedecer a Tua palavra. Pessoas que estão vivendo as suas vidas, que estão nos seus afazeres domésticos, os seus afazeres de cuidar da sua família, mas que não deixam a obediência de lado. Em o nome de Jesus. Faz de nós um novo povo nesta manhã, Jesus. Faz de nós um novo povo nesta manhã, Jesus. Nós precisamos do Teu entendimento. A começar de mim, Senhor. A começar de mim, Jesus. Traz uma palavra nova sobre os nossos corações. Penetra, Senhor, no mais profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Penetra no mais profundo dos nossos corações. Penetra no mais profundo dos nossos corações, Jesus. Penetra, Senhor, penetra no coração mais fechado. Abre ele hoje, nessa manhã, Jesus. Abre esse coração fechado. Abre esse coração que não recebe. Ah, mas eu não entendo como Deus pode me usar se eu sou um cara tão ocupado. Mostra para essa pessoa, Jesus, que Deus não escolhe os que estão sem fazer nada. Mostra que foi assim com Eliseu, foi assim com Mateus, foi assim com tantos outros. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, Jesus. No nome de Jesus, se você quiser vir à frente, eu quero orar por você. Se você quiser vir à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Toma essa decisão nesta manhã. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem você. Palavra de vida eterna. Diga isso. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, se não tenho você. Em nome de Jesus. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Declara essa canção, declara essa canção. Não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Se você quer uma oração, vem até aqui à frente. A última vez que eu vou dizer, hein? Perder a chance. Tua beleza. Amém. Eu via um grupo de pessoas
na beira de um lago tentando pescar. Só que as pessoas tentavam pegar os peixes com as mãos. As pessoas tentavam pegar os peixes, mas os peixes eles escorregam. Você não consegue pegar o peixe com as mãos. E Deus me dizia: as pessoas estão tentando fazer as coisas sem as ferramentas corretas. Estão tentando fazer, estão tomando decisões, precisando resolver coisas sem as ferramentas corretas. E Deus dizia: ó, eu estou trazendo ferramentas corretas para eles hoje, para as decisões que você precisa tomar, para os caminhos que você precisa trilhar. Você precisa das ferramentas corretas. Não tem como pegar peixe com a mão. E aí, ou você precisa de uma vara, ou você precisa de uma tarrafa. Talvez o seu problema só com uma vara você consiga resolver. Mas talvez a necessidade é tão grande que aí você vai precisar lançar a tarrafa. Hoje Deus está te trazendo ferramentas corretas para resolver as coisas das maneiras corretas. Ferramentas para você conseguir alcançar os objetivos corretos, andar pelos caminhos certos. Amém? Levanta sua mão comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Existe um novo tempo de obediência para esse povo. E nós cremos que esse tempo não é amanhã, o tempo não é semana que vem, o tempo é agora. O tempo de obedecer é agora. E o Senhor há de nos dar as ferramentas corretas para os tempos corretos, para nós fazermos as escolhas corretas através da obediência à tua palavra, Jesus. Por isso, Senhor, nós declaramos que hoje começa um novo tempo nesse lugar. Um tempo de obediência, um tempo que pessoas irão obedecer, um tempo que pessoas irão caminhar em lugares mais altos, lugares mais de terreno acidentado, mas o Senhor vai aplanar os terrenos. Eu vejo um terreno acidentado, eu vejo uma estrada cheia de buracos, com morros, com gramas, mas Deus está passando a máquina agora. Deus está passando a máquina e está aplanando os lugares áridos. Ele está aplanando os terrenos rochosos, as estradas de terra. As estradas de terras que estão sujas, onde houveram desbarrancamentos, as terras escorregaram e fecharam as estradas. Mas hoje Deus está usando a ferramenta certa para abrir a estrada. Deus está usando a retroescavadeira. Não tem como abrir uma estrada com pá, não tem como abrir uma escada com as mãos. Você precisa de uma retroescavadeira. Talvez o seu caminho está tão fechado que você precisa de uma retroescavadeira. Você precisa abrir os caminhos, e Deus está hoje trazendo uma máquina para abrir os caminhos. Deus está trazendo a vara para você pescar. Ele está trazendo a tarrafa, se é o que você precisa. Mas hoje existe um novo nível, e nós só chegaremos até Ele com obediência. Em nome de Jesus, vai para casa com essa mensagem. Obedecer é melhor que sacrificar. Diga isso: obedecer é melhor do que sacrificar. Diga isso: obedecer é melhor do que sacrificar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você, agora e até a vinda gloriosa de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o seu dia. Recebe essa mensagem e vai para casa abençoado no nome de Jesus. Glória a Deus. Pra onde voltar? Só tem você, Deus. Palavra de vida eterna.